1891, com a publicação da encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, a Igreja Católica tem orientado os seus fiéis a participar na construção de uma sociedade mais justa. O imperativo da participação é hoje o tema que continua a reunir a doutora Maria do Rosário Carneiro e o doutor Bagão Félix. Muito obrigado a ambos por estarem novamente connosco. Doutora Maria do Rosário, há um déficit de participação dos cristãos na vida da sociedade? Há dos cristãos e há dos cidadãos no geral. Basta vermos os níveis de participação nos atos eleitorais para termos uma perspectiva clara dessa admissão de participação. Isso vê-se mais no lado político. Vê-se mais no lado político, mas se nós tivermos depois em atenção os índices de voluntariado, que são muito baixos em Portugal, é dos países com o nível mais baixo de voluntariado, de prática de voluntariado, temos outra manifestação desses fracos indicadores de participação. Se nós tivermos em atenção um movimento associativo, temos outra manifestação desta fraca predisposição para que, em Portugal, cidadãos, cristãos, se juntem para construir a coisa comum. É uma marca de individualismo, mas não só, é uma marca cultural que depois não é muito compatível com o comportamento que nós depois verificamos nas aldeias, que é de uma enorme solidariedade e de uma enorme entreajuda e de uma construção de proximidade. Parece que... Também cada vez temos menos aldeias, não é? Temos um mundo cada vez menos rural. Por isso mesmo fomos perdendo um pouco esta percepção de que somos finitos em nós mesmos e que temos um mandato. Nós esquecemos muito que ser vivos, ser pessoas, não é só ser receptor de direitos, de benfeitorias, mas tem-se um mandato que é inalienável. O facto de pertencermos a esta comunidade humana imprime-nos um dever de retribuição de tudo aquilo que recebemos. E nós retribuímos o que recebemos participando e colaborando. Mas isto também não vem numa nave espacial. Tudo isto tem que ser trabalhado. Não se trata só de uma intuição que se tem, de um princípio que é determinante da nossa condição humana, que é inerente à nossa dignidade humana. Nós não podemos dizer que a nossa dignidade se realiza plenamente se nós nos escusamos desta dimensão de participar, de construção coletiva, mas para que o façamos, temos de ter condições para o fazer. Condições que eu diria que têm alguma materialidade. Condições de informação, de formação, que é a educação, de acessibilidade, e tudo isto significa que nas propostas que são feitas e nas condições que são colocadas a cada um para que isto se propicie, tem que haver uma diferenciação, porque nós somos diferentes. Nós somos iguais neste mandato de servir, mas as condições que cada um tem, o talento que cada um tem, o talento que tem que pôr a render, primeiro tem que ter condições para que o faça, e depois ele é diferente. E por isso a sociedade tem que ter a capacidade de reconhecer esta enorme diversidade que nos caracteriza e encontrar e permitir que cada um encontre o local onde isso se pode realizar. Mas esta é uma intrincada combinação de percepção, e esta é de natureza espiritual, é individual, é um mandato que cada um tem que sentir, mas para que o sinta, tem que estar preparado para isso, tem que haver condições que proporcionem condições pessoais, do ponto de vista do seu desenvolvimento, mas também condições mais globais, mais públicas, que garantam às pessoas, não quero dizer cidadãos, porque não é simplesmente uma questão de cidadania, é uma questão de humanidade. Não há humanidade se não for feita coletivamente com todos nós. Tem que haver condições materiais que proporcionem então a cada pessoa, quer a formação, quer os meios materiais de autonomia, de manifestação da sua liberdade, e então também de natureza pública, que permitam que depois se canalize todas estas percepções
saberes, capacidades, talentos. Dr. Bagão, existem estas possibilidades, estes instrumentos que permitam a participação das pessoas na sociedade? Existem, eu até acho que existem, às vezes são mal utilizados. Eu já vou explicar porquê. No caso, permite-me começar por dizer que, de acordo com a doutrina social da Igreja, o princípio da participação é um direito-dever. Tem as duas perspectivas. É um direito que nos assiste e é um dever que nós temos na sociedade. No fundo, não basta estar, é preciso ser. Na semana passada falámos aqui nas questões relacionadas com a pessoa humana. Nenhum de nós pode ser mais pessoa humana do que outro, mas todos nós podemos ser melhores pessoas humanas do que fomos ontem. Então é um problema de intensidade, da qualidade na procura do bem comum, também, do que já falámos. Eu acho que hoje o mundo está numa mutação absolutamente alucinante, e até é interessante que os próprios sistemas de democracias representativas estão a sentir dificuldades em conciliar as novas formas de participação, designadamente nas redes sociais, designadamente a níveis inorgânicos. Tivemos essa experiência recentemente em Portugal, como houve em Espanha, como há noutros países, evidentemente tem o seu lado bom, o lado das pessoas exprimirem, mas a liberdade tem que estar sempre associada à ideia da responsabilidade. As pessoas hoje votam mais nas redes sociais do que propriamente nas urnas. Sim, sem dúvida. Isso é bom, essa participação. Mas também tem um lado de negativo. Não é? É que as redes sociais são um espaço de, permita-me uma expressão forte, de anonimato, de cobardia, em que muitas vezes se diz aquilo que não se diz se estiver frente a frente com aquela pessoa que se está a analisar ou a criticar ou a denunciar. Ou seja, tem que ser um espaço para a construção do bem comum, que temos vindo a falar. Ou seja, as pessoas gostam de participar, mas não gostam de assumir essa participação. Eu não sei se chamaria isso participação, sabe? Não é uma participação, não é uma participação, mas deveria ser aproveitado como um instrumento de participação. Porque este tipo de participação, feita nas redes sociais, é mais uma comunicação, é mais um pôr em comum. Mas também há redes de entreajuda, através das redes sociais, mas, são muito importantes. Mas pelo facto de ser inconsequente, quase que é desresponsabilizante naquilo que é dito e naquilo que é proposto. E quando nós falamos de participação, nós falamos de responsabilização. Isto é, aquilo que eu proponho, aquilo em que eu me comprometo, é para ser feito. E é aquilo que eu exijo que seja feito em retorno. Doutora Maria Rosário, na sua primeira intervenção, hoje refere um ponto importante, que é o papel da educação para a participação. Que, de facto, muitas famílias demitiram-se dessa expressão. Isso é um grande desafio para as famílias, como primeira sociedade natural e educadora, chamados educadores naturais. Mas também na escola, nos educadores profissionais, há bons exemplos, mas também há muita omissão nesta cultura e educação da participação. As fontes têm que ser alimentadas, claro, não é? E ninguém, como dizíamos há pouco, ninguém nasce ensinado. Claro. E este dever de participação não é um imperativo político, por assim dizer, é um mandato humano. É o tal direito de ver. É um direito de ver. Eu não posso pensar que as coisas caem se eu não me envolvo na sua produção. Portanto, quando eu me queixo de tanta coisa que não tenho, eu também muitas vezes tenho que pensar aquilo que eu não fiz e aquilo em que eu contribuí, naquilo que eu não estou a receber. E a participação tem também uma característica, para ser pura, tem que ser autêntica. Tem que ser coerente. Tem que ser coerente, não pode ser interesseira, não pode ser um caminho desviado para o individualismo exagerado. Tem que ser uma expressão da procura do bem comum, da vida social, da vida comunitária. Muito obrigado a ambos por estes apontamentos e por este testemunho. Nós voltamos de hoje a 8 dias.